tudo bem? Eu sou Rafael, falando do Geek Pra Você. Vamos entrevistar hoje o autor Eduardo Cassi sobre o seu novo projeto, o livro intitulado Druida, que está em financiamento coletivo no Catarse. Então vamos aqui fazendo algumas perguntinhas para nosso amigo Eduardo Cassi. Então, Eduardo, se apresente e diga um pouco como surgiu a ideia para o livro Druida. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Cassi, sou escritor e roteirista e vim falar um pouquinho para vocês sobre o meu novo livro, Druida, A Última Morte, que está em processo de financiamento coletivo lá no Catarse. É uma ficção histórica que se inicia no século I a.C., quando na Britânia, a terra dos celtas, dos druidas, acontece uma grande invasão, um grande poderio militar, é um poder sem precedente, vindo da maior força do mundo naquela época, que é Roma. E eles veem que militarmente eles não vão conseguir enfrentar esse poder. Eles são centenas, são tribos que não são unidas, que não têm uma liderança única, e eles precisam recorrer a todas as alternativas que eles têm. Então se consultam poderosos druidas, antigos conhecedores dos saberes, tanto dos céus, por meio das divindades, quanto coisas da terra, e também uma sabedoria que a gente pode até comparar com a dos melhores filósofos. Essa é a pegada, esse é o estilo, esse é o primeiro ato, vamos assim dizer, deste livro. E se você gosta de batalhas, gosta de guerra, gosta de saber mais sobre mitologias, gosta de um humor errado, eu tenho certeza que esse livro é para você. Agora conte pra gente um pouquinho sobre a história, sem revelar assim, muitos spoilers, e fala um pouco sobre a cultura dos druidas, dos povos celtas, esse pessoal aí que infelizmente foi meio apagada, da história da humanidade, porque a gente sabe, que a história foi escrita, pelo lado vencedor. Bem, para quem quiser saber mais sobre o tema, sobre os druidas, eles, historicamente, pouco se tem referência sobre essas personalidades, esses personagens históricos. Temos alguma coisa escrita pelo próprio Júlio César, o general romano. Temos alguma coisa de Tácito, Estrabão, Diodoro, em grego, mas nada muito definido. Você sabe que eram sábios, você sabe que eles tinham esse contato com o natural, com a natureza, você sabe que eles eram muito respeitados pelos líderes das tribos, das aldeias e também pelos romanos. Só que, lógico, como todo poder invasor, eles foram começando a ser apagados da cultura, Então, do respeito pelos sábios, do respeito que se tinha pelos druidas, começou a mudar um pouquinho a imagem deles como feiticeiros, selvagens, até mesmo insanos. Então, essa é a pegada dos druidas dessa época que se passa no meu livro. Como eu disse, se você quiser ir para o lado histórico do conhecimento, que é o que eu fiz, a gente não tem muitas referências e tem que brincar com as lacunas, eu adoro isso. Agora, na cultura pop, você tem muitas citações de outros druidas, como o próprio mago Merlin, até os arquétipos do próprio Gandalf, do Dumbledore, enfim, de tantos outros personagens que a gente já conhece. Tem no RPG alguns personagens poderosos no Magic. Eu não jogo, mas um grande amigo meu, Rafael Fernandes, que é editor de quadrinhos da Draco, me contou sobre isso, me mostrou até algumas cartas. Então, na cultura popular, você tem o druida como esse ser de grande respeito e de grande oculto, paira oculto sobre ele, porque você não tem muita referência do que eles eram de fato. A gente sabe que eles eram
adoradores da natureza, no sentido de usar a natureza em prol dos seus conhecimentos. Até druida vem da força do carvalho, né? É muito interessante, é um personagem fascinante, é um personagem bem legal, e por isso, né, como vocês sabem, eu só escrevo sobre aquilo que me motiva, me dá vontade, me dá tesão. Então eu peguei esse personagem fascinante, esses personagens históricos fascinantes, e trabalhei minhas narrativas em cima deles. Diga como esse livro ele se encaixa nos outros livros que você já escreveu, como o livro dos Vikings, tem os livros medievais também que o Eduardo Cassi ele escreveu, né? Aliás, para quem não conhece, é uma ótima chance de conhecer, gente. Então, como que essa nova obra dos druidas se liga com os seus outros livros? O Druida, esse novo livro, ele não é sequência de nenhuma das minhas outras obras, seja da série Tempos de Sangue, seja da saga Vikings, apesar de a ambientação ser muito próxima dos locais, né, na Inglaterra, né? Na época não era nem Inglaterra, né, era Britânia. Mas o ponto em comum, tanto para quem leu a série Tempos de Sangue, para quem leu a saga Vikings, é a ficção histórica, é a pesquisa, é a ambientação real, é o estudo dos costumes, os estudos das caracterizações, para falar sobre vestimentas, falar sobre alimentação, sobre armas, sobre batalha. Então, tudo o que eu fiz em termos de estudo para as outras séries, eu fiz também nesse livro Druida, que não vai ser uma série, é uma história fechadinha, vai ser um livro solo. Posteriormente, pode ser que eu lance quadrinhos com esse tema, contos com esse tema, mas a história não vai ser igual a Tempos de Sangue ou a saga Vikings, que tem uma sequência, vamos dizer assim, tá fechadinha. E diga pra gente, na sua opinião, qual foi o maior desafio na hora de você compor a sua narrativa e contar a história do seu novo livro? Conta pra gente aí. Sobre o maior desafio, né, que eu tive para compor a narrativa do meu livro, foi principalmente, e aí? Onde eu acho fontes mais confiáveis possível sobre o tema? Como eu disse, eu fui lá em Júlio César, fui em Tácito, fui em Diodoro, fui em Estrabão, fui até em outras fontes mais recentes, da própria Idade Média. Mas sempre tinha lacunas sobre exatamente o que eles faziam, se os druidas eram uma classe separada, dividida em bardos, em vates, em druidas, ou se todos tinham conhecimento de tudo. A tradição era oral. Eles não tinham templos, eles não construíram igrejas. Existe alguma coisa de escrita orgânica em rochas, em pedras, mas muito se perdeu. Afinal, quando Roma veio tomar o poder, vamos dizer assim, eles fizeram uma campanha de extinção, principalmente onde hoje é Anglesey, né, em Gales, na ilha de Mona, né, quando os romanos. Foi algo punk, foi extinção, foi acabar com os druidas para tentar amansar os celtas, né, porque eles eram influentes entre os líderes, sendo conselheiros, sacerdotes, sendo aqueles os guardiões do conhecimento, vamos assim dizer. Então foi um grande desafio seguir por uma linha, conhecendo a história e trabalhando a minha ficção nesses meandros e nessas lacunas. Mas como eu já venho trabalhando isso desde sempre, eu gosto, eu me divirto, eu acho muito legal. E para finalizar, meu amigo, conta pra gente os maiores desafios que todo escritor enfrenta no Brasil. Você, como escritor de longa data, você tem várias obras já publicadas. Conta pra gente quais são os maiores desafios que você enfrentou e que dicas que você poderia dar para quem está começando agora, para quem quer se tornar um escritor. O que você sugeria para a pessoa nesse momento? Sobre os desafios que o escritor tem no Brasil, principalmente visibilidade. Não é questão de qualidade, a gente tem obras nacionais fantásticas que estão muito pau a pau com as melhores obras gringas, até
né, com até mais qualidade que muitos best-sellers que vêm com poder de marketing, vem atrelado a filmes, atrelado a séries, atrelado a games. O que falta no Brasil, principalmente, é visibilidade e, lógico, a distribuição, porque muitas vezes fica concentrado aqui na região sudeste, na região sul. Falta a gente conseguir essa abrangência de mandar coisas para os outros estados do Brasil, né, quando a gente fala de livro físico, e também receber material de escritores do norte, do nordeste, que estão fazendo um trabalho fantástico no mundo punk, nos regionalismos e também em literatura universal. Não é porque você mora numa região, seja no sudeste, sul, norte, centro-oeste, nordeste, não importa, você pode escrever sobre o mundo, esse nosso, ou outros mundos. Isso que é bonito, que eu acho muito legal. Então, os dois gargalos que eu vejo é a visibilidade e a distribuição. Quanto à visibilidade, por isso que é importante o engajamento do público, porque eu tenho a minha bolha de leitores. Eu chego até eles quando os algoritmos das redes sociais deixam, mas muitas vezes a gente não consegue passar disso. Agora, quando cada leitor, cada um que curte o nosso trabalho, espalha para suas próprias bolhas, a gente cresce, a gente escalona essa visibilidade, a gente escala ela e quebra muitas barreiras, faz acontecer. Como eu disse, agora a gente está em campanha, eu preciso de vocês acessando, né, catarse.me/druida para chegar e fazer isso que eu contei para vocês, esse livro que eu apresentei para vocês, se torna real. Por enquanto ele está no campo das ideias, quer dizer, ele já está escrito, já está editado, mas para ele se tornar real eu preciso que vocês me apoiem a bater a meta principal. Sobre uma mensagem que eu poderia deixar para os escritores, principalmente para quem está começando ou pretende começar: faça o que você gosta, escreva sobre o que você gosta. Não vai no modismo, não vai me falaram para escrever isso. Não, faz aquilo que tua alma pede. Se divirta trabalhando, se divirta escrevendo. Porque você não vai ficar rico com isso. Espero que fique, mas é difícil, é construção, é trabalho. Raros são os que conseguem do dia para a noite, vamos dizer assim. Geralmente as carreiras são longas e a gente vai subindo degrau a degrau para conseguir chegar onde precisa. Então, faz aquilo que te diverte, que você gosta, que você sente bem. Eu tenho certeza que assim você vai encontrar um público, vai chegar nas pessoas e vai criar uma sintonia, uma sinergia que é tão importante para a gente manter uma carreira saudável e longa, não apenas aqueles 15 minutinhos de fama. É isso aí, galera. Agradeço a vocês e vamos que vamos, porque mais que nunca o nosso país precisa de boas culturas, e falo culturas no plural mesmo, de todas as regiões, de todas as pessoas, de todo mundo que tem algo para contar. A gente precisa das artes, das culturas, das histórias, da música, do teatro, de tudo. A gente precisa muito e, lógico, quem é produtor está fazendo acontecer, e você que é um consumidor está fazendo acontecer quando você compra as nossas obras, quando você ouve, né, no caso dos músicos, vai a shows, teatros, enfim, artes, quando você divulga e ajuda a fazer acontecer. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau!